Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer aos jovens o privilégio que me dão de estar aqui e compartilhar a palavra com todos. É sempre um gosto e aceitar o vosso convite. E também dizer que me mostro compadecido com as dificuldades dele, com os sacrifícios, com as lutas diárias que eles têm. Nós vemos o que se passa no mundo por aí fora. De facto, o nome da mensagem que escolhi para hoje é De Rumo Traçado à Tempestade Perfeita. E creio que os irmãos mais para a frente vão perceber o porquê da tempestade perfeita. Eu sei que, como estava a dizer, os jovens, não só os jovens, todos nós somos afetados pela sociedade em que vivemos hoje, e os jovens principalmente, porque andam nas suas escolas e são por vezes influenciados ou tentam influenciar que eles mudem o caminho deles, não é? E nós, quando misturamos a cultura com a sociedade e entendemos que cultura pode não ter o mesmo significado para todos, para nós cultura pode ter o significado de cultivar algo em nós, cultivar o conhecimento, cultivar a nossa relação com Deus, mas para certas pessoas da sociedade ou na sociedade em geral, cultura tem simplesmente a ver com conhecimento e com letricidade. Estamos a falar de uma cultura ou de uma Europa, neste caso, que é onde a gente vive, que tinha os melhores pensadores do século. Estamos a falar de uma Alemanha, da Alemanha de Nietzsche, a Alemanha de Hildegard, Hegel e outros tantos, não é? Wagner, grande compositor, muitos pintores, muitos filósofos, e foi a mesma Alemanha que causou o Holocausto, que causou a maior perseguição ao povo judeu. Não é? Ou seja, como vemos, conhecimento ou letricidade nem sempre é sinónimo de bondade. E é nesse sentido que eu também me sinto compadecido com os jovens e partilhando na sua luta diária, tentando também entender a sociedade, entender quais são as lutas que eles têm no dia a dia. Não poderia ser, acho eu, professor de uma EBD se não entendesse o que os jovens passam no dia a dia. Não é? Então, nesse sentido, o rumo traçado à tempestade perfeita. Mas para isso, gostava que abríssemos em primeiro lugar, e é um texto só de introdução, em João, capítulo 14, e vamos ler do versículo 1 ao 7. É um capítulo bem conhecido dos irmãos, todos sabemos. E então, enquanto os irmãos vão abrindo, na introdução deste tema, eu gostava de dividi-lo em 3 grandes perguntas. Umas podem parecer mais fáceis do que outras, e então essas perguntas são: quem devemos seguir? Pode parecer muito fácil. Como devemos seguir? É a segunda pergunta. E a terceira, gostava que dividíssemos o porquê ou para que devemos seguir. Então, eu vou ler o que está escrito no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, do 1 ao 7, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos concordamos que este é um texto bem conhecido de todos aqui na igreja, certo? Mas será que este texto é conhecido fora deste templo? Para as pessoas que nos estão a seguir agora pelas plataformas digitais? Então eu gostava, nesse sentido, de começar pela primeira pergunta, que é: quem devemos seguir? E como eu disse, pode parecer uma pergunta com uma resposta muito simples, mas não sei se será bem assim. Então, vamos então ver realmente a quem devemos seguir e o porquê, não é? Pois nós sabemos que realmente existe, a nosso ver, como comunidade cristã,
existe um grave problema fora destas paredes. Existe uma ideia deturpada de quem devemos seguir ou de quem se deve seguir. É óbvio que, conforme a nossa maior parte da população é uma maioridade católica romana, qualquer um desses pode responder que a quem devem seguir é Jesus. E isso será bem simples de responder para um católico. Mas será que a resposta que eles dão é tão linear assim? Ou é tão simples assim? Será que eles seguem à risca quem devem seguir? Se não, vejamos. Como disse, em Portugal, a maioridade é católica, não é? Os protestantes evangélicos são ainda uma minoria. Mas se nós formos realmente ver os seus cultos, as suas missas, a quem é que eles realmente prestam adoração? Vemos durante o ano várias vezes peregrinações, tanto a Fátima, ou aqui perto de nós a Santa Rita, ou a Santiago de Compostela, pessoas que fazem centenas de quilómetros para venerar um santo ou uma imagem. Vemos também que isto é nada mais, nada menos que adulterar ou deturpar o que está escrito lá em Êxodo 24, quando simplesmente apagam o segundo mandamento, que diz que não devemos construir para nós imagens ou idolatrar imagens. Tão simples assim, mas simplesmente os colocam de lado, porque não dá jeito. Mas estamos a falar de uma maioridade católica, mas há minorias também que fazem a mesma coisa. Não precisamos de estar aqui a nomeá-las todas, mas entre o islamismo, entre o budismo, entre o hinduísmo, todos eles têm aquela noção de que alguém criou, ou alguém esteve lá no início da criação e vai ter um fim. Todos têm essa noção, até os ateus. Não é? Mas certas religiões até diferenciam porque prestam culto a um profeta, ou prestam culto a um animal, ou até mesmo não prestam culto a ninguém, e quando afirmam que não há Deus, eles próprios estão-se a autonomear, ainda que inconscientemente, de Deus. E isso é grave. Porque nós podemos pesquisar sobre várias religiões no mundo. É claro que eu não as conheço todas, mas tenho lido sobre algumas, tenho estudado sobre algumas, e quanto mais as conheço, mais chego à conclusão que o que está escrito neste livro é verdade. E nos leva a um caminho que é santo e certo. Certo? Então, se nós até nos aprofundarmos em algumas, vemos que o Salvador deles virá num cavalo amarelo. E isso quer dizer alguma coisa. Então, com esse propósito, e foi para toda essa noção de um início e de um fim que todas essas religiões têm, ainda que deturpado, na nossa maneira de ver, todas elas acreditam que vai acabar, mas não vai acabar da mesma maneira. E é por isso que nós temos a noção de que a quem devemos seguir é pura e simplesmente Jesus. Podemos concordar com isso? Concordamos que o que está escrito na Bíblia é a inteira verdade? Verdade de Deus? Então, a partir desse princípio, podemos declarar realmente, não só para os que estão aqui, mas também para os que estão em casa a nos acompanhar, que o único caminho, que é o que diz aqui, é Jesus. Porque ele diz que é o caminho, não diz que é um caminho, um de mais caminhos. Ele é o único caminho, o único que nos pode levar ao Pai. E foi por isso que, conforme nós vemos nas Escrituras, o povo de Deus, no Antigo Testamento, andava em ciclos de obediência, desobediência, depois Deus disciplinava, o povo voltava a obedecer e andava assim em ciclos. E foi por isso, foi por essa teimosia, foi por essa demonstração de incapacidade do povo que Deus fez, na sua sabedoria infinita, o plano perfeito. E nos deu o seu único Filho para que nós pudéssemos tê-lo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Os irmãos podem procurar, como eu estava a dizer, em qualquer religião. E como eu disse, eu não as conheço todas. Mas quanto mais estudo sobre elas, mais me capacito que o que está aqui é verdade. Os irmãos podem procurar em todas elas, que nenhuma delas tem a noção de Jesus como nós temos. Todas elas, de alguma maneira, têm a noção de que alguém era humano e subiu até à divindade.
Alguém era uma pessoa que buscou por conhecimento, tornou-se iluminado e subiu à divindade. Mas nenhuma delas tem que um ser divino se fez homem para estar no meio de nós e levar os nossos pecados à cruz. E a isso chama-se, e nós já falámos aqui, kenosis. Uma palavra no grego que quer dizer esvaziamento. Deus esvaziou-se da sua divindade, fez-se homem num corpo humano para levar os nossos pecados para aquela cruz. E é por isso que nós afirmamos com toda a certeza aquilo que está escrito em 2 Filipenses, pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que Jesus se fez homem, reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo para levar os nossos pecados à cruz. E o seu nome é exaltado acima de todas as coisas. E é por isso que nós podemos afirmar categoricamente que o nosso Senhor e único Salvador é Jesus Cristo. Amém? E então, com isso, e tendo em conta que todos concordamos que quem devemos seguir é Jesus Cristo, vamos para a segunda pergunta, que diz: como devemos seguir a Jesus? O que devemos fazer para seguir a Jesus? Será fácil seguir a Jesus? Para analisarmos esta questão, eu gostava que fôssemos a Mateus, lá no capítulo 10, e lêssemos do versículo 34 ao 39. E se pensam que eu comecei duro com o Holocausto, aquilo era só aquecimento, o que vem a seguir é um bocado melhor. Então diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, e entre filha e sua mãe, e entre nora e sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, ao lermos esta passagem, podemos ver que a mensagem é forte, que a mensagem é exigente. Então, nesse sentido, e ainda que possamos chegar aqui à conclusão de que o verdadeiro cristão não tem uma vida ou uma tarefa fácil, ainda que muitos possam pensar que simplesmente porque vão seguir a Jesus, tudo vai ser mais fácil. Mas não é bem assim, não é isso que Jesus está a dizer aqui. Mas vamos detalhadamente ver o que é que Jesus quis dizer. Para começar, eu até por vezes dou comigo a pensar que gostávamos de chegar aqui à igreja e ver uma igreja cheia, uma igreja repleta de pessoas, certo? Creio que todos conseguimos concordar com isso. No entanto, quando vimos esta passagem, o que Jesus diz, ou o que Jesus diz em João 6,60, que todos os que estavam com ele dizem que duras eram aquelas palavras, certo? Em que muitos estavam à beira dele, e quando ele dá aquelas palavras, e no fundo, quem é que ficam lá? Os 12. E Jesus também pergunta se eles querem ir embora, mas Pedro, o mais arrojado, tinha que ser Pedro, o que é que ele responde? Para onde iremos nós? Só tu é que tens as palavras de vida eterna. Então, são as palavras duras que nos fazem afastar? São as dificuldades que nos fazem afastar? Vamos ver. Ou seja, com essa conclusão, com essa leitura mais aprofundada da palavra, podemos ver que realmente o que Jesus quer para nós é nos manter ali na linha, não que seja autoritário, mas Jesus é inclusivo e exclusivo a todo o tempo. Permitam-me explicar. Jesus é inclusivo porque qualquer pessoa que entrar pelaquela porta, qualquer pessoa que queira aceitar a Jesus, é bem-vindo.
Mas Jesus é exclusivo também, porque depois da pessoa aceitar, Jesus exige mudança de comportamento. A chamada metanoia, que o pastor já falou aqui várias vezes. E isso é exclusivo. Nós vemos uma sociedade em que as pessoas até podem dizer que seguem Jesus à maneira delas, têm a fé delas. Será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso é lícito? E eu não vou à igreja, muitos dizem, porque não gosto da maneira como apresentam Jesus, ou porque eu não posso me vestir de qualquer maneira, ou porque eu sou obrigado a comportar-me de tal maneira. As pessoas só se sentem obrigadas quando é para vir à igreja. Mas quando passa um anúncio qualquer na televisão e diga compra, faz isto, faz aquilo, ligue já. As pessoas não se sentem obrigadas e fazem. As pessoas, para ir a determinadas festas, são capazes de mudar o tipo de roupa para serem aceites. Mas para vir à igreja custa-lhes pôr uma roupa mais decente. E isto é um bocado a sociedade que nós temos, que diz que é livre. A sociedade mais livre que nós temos hoje em dia, e o missionário João falou isso a semana passada, é a sociedade mais depressiva dos últimos tempos. E isso deve nos deixar a pensar. Mas eu deixo aqui agora, gostava de dividir esta parte do texto, ou esta segunda questão, em 3 condições. Podem haver muitas mais, mas gostava que hoje nos debruçássemos sobre 3 condições. E a primeira condição será: para ser cristão, devemos estar dispostos a sofrer por seu nome. Como eu estava a dizer aqui, ainda há uns minutos atrás, muitas pessoas pensam que por aceitarem a Jesus, que a vida vai ser facilitada, tudo vai correr bem e todos vamos viver em harmonia e paz com toda a gente. E não é isso que Jesus está a dizer. A noção de paz e harmonia é algo que está deturpado na mensagem. O que Jesus veio trazer não foi paz com os homens. O que Jesus nos veio trazer foi algo ainda maior. O que Jesus veio fazer foi trazer-nos paz com Deus. Porque nós andávamos em rebeldia. Andávamos afastados de Deus. E o que Jesus veio fazer foi justificar os nossos pecados para que nós pudéssemos ter novamente uma vida íntegra e uma vida com Deus e acompanhando Deus para todo lado. Ou seja, Jesus não veio para que nós andássemos na rua e toda a gente se desse bem connosco, porque nós somos cristãos. Não é isso que ele está a dizer. O que Jesus não disse com esta afirmação, ele não disse que nos devemos armar até aos dentes, sair aí violentamente e obrigar toda a gente a converter-se, toda a gente a aceitar Jesus pela força. Não, ele não disse isso. O que ele disse é que, por seu nome e por nós termos relacionamento com ele, por nós o aceitarmos, que até a palavra aceitar acho que é um bocado arrogante da nossa parte. Nós fomos aceitos por Jesus, que é diferente. O facto de nós termos sido aceitos por ele não ia trazer paz com os homens. Ou seja, não é isso que nos vai fazer andar na rua em harmonia com os outros. Ele diz-nos que isso vai causar divisão entre a nossa família, na sociedade, e é isso que nós vemos acontecer não só connosco, mas com os nossos jovens hoje em dia. Toda a gente é livre de fazer qualquer tipo de afirmação. Seja ela contra a religião, seja ela uma agressão verbal, não verbal, mas um cristão já não pode dar a sua opinião. E que nem digo opinião, digo regra de vida. Porque se um cristão diz o que lhe foi instruído pela palavra sagrada, ele é retrógrado, ele é homofóbico, ele é tudo e mais alguma coisa. Ele é misógino, ele é racista, ele é machista, é tudo. Simplesmente porque está a reproduzir o que está escrito na sua linha de vida, na sua linha de regra. Mas, no entanto, Jesus diz essas duras palavras, não é? Houve no passado e até há nos dias de hoje divisão entre famílias por uns serem cristãos e outros não. Houve no passado e há até agora. Isso creio que está claro para todos nós. E essa
essa divisão que se causa, obviamente, pelo seguimento da nossa vida e por colocarmos as nossas vidas na mão de Jesus, orienta-se ou acontece dentro de casa com os nossos familiares, muitas vezes com os nossos pais, com os nossos irmãos. Todos nós conhecemos casos desses, não é? Então, no entanto, é isto que nós devemos ter cuidado. E agora, um conselho gratuito para os jovens, que quando forem escolher os seus esposos ou esposas, que escolham também a família, que é muito importante. E eu tive a sorte de ter uma sogra e um sogro que tenho. E com isso já ganhei o almoço. Não é? Mas nem todos têm a mesma sorte. E nós podemos ter e temos essa responsabilidade de orar, de encontrar uma família que nos acolha, que nos oriente também quando estamos desviados, que ore por nós, pelas madrugadas fora, que ore pelos nossos filhos, e isso é muito importante. É muito importante, e o apóstolo Paulo indica-nos isso, orienta-nos nesse sentido, para escolher a família. Para escolher com quem nós nos vamos casar, com quem nós vamos ter amizades e tudo mais. Os irmãos a gente não consegue escolher. Esses, não há hipótese. Agora, os esposos e as esposas, nós podemos. E então devemos seguir essa linha de pensamento. Não é? E então, quando nós vemos realmente, até passa na televisão muitas vezes, sátiras em relação a Jesus, ou em relação ao que está na Bíblia, se troçam de Jesus, vão troçar connosco, de certeza. Mas se eles estão a ofender Jesus, também nos estão a ofender a nós. E devemos nos sentir ofendidos. Repito, não devemos sair violentamente agredindo quem quer que seja. No entanto, devemos nos sentir ofendidos quando ofendem a Jesus. Pois se há alguém que merece que a gente se sinta ofendido por ele, é Jesus. E ele foi o único que deu a sua vida sem que a gente lhe pudesse pagar algo em troca. De maneira que, se ofendem a Jesus, estão-me a ofender a mim diretamente, ainda mais que tudo. Com isto, e creio que está claro para todos, gostava de partir para a segunda demanda desta segunda questão, que diz que Jesus exige amor exclusivo da nossa parte. Devemos ser dignos do amor e do sacrifício que Jesus fez por nós. O que devemos fazer para ser dignos de Jesus? Se acham que a primeira condição era radical, esta é um bocado mais. Não é? Amar Jesus acima de tudo. E quando Jesus nos diz que é acima de tudo, é acima de tudo. Não devemos contestar. Quem aqui concorda de coração que devemos amar mais a Jesus do que aos nossos filhos? É uma decisão fácil? Não. E eu não concordo. Mas quando eu não concordo com algo que está na Bíblia, eu simplesmente assumo que quem está errado sou eu. Simples assim. Eu não concordo com outras coisas que estão escritas na Bíblia. Mas temos pena. Quem está errado sou eu, de certeza. Então devemos, e ainda assim, ainda que todos concordemos que devemos amar Jesus acima de tudo, acima dos nossos filhos até, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que qualquer um de nós toma de ânimo leve, e temos no nosso meio pessoas que já passaram por situações muito difíceis com filhos. Não é fácil. Mas ainda assim, essas pessoas sentiram a força que Jesus colocou nas suas vidas. Ainda assim, essas pessoas se sentiram orientadas e guiadas por Jesus. E se aquilo aconteceu, foi porque foi da vontade do Senhor. É fácil? Não. Mas, no entanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Então, ainda assim, ainda continuando nesta parte ou nesta demanda que Jesus nos instrui a amá-lo acima de todas as coisas, Jesus também não está a querer dizer que nós só devemos lidar ou dar com os irmãos da igreja. Nós não devemos sair de nossas casas só porque os nossos familiares não são cristãos e vir morar com os irmãos da igreja. Acho que ninguém ia gostar disso. No entanto, há uma seita antiga e que atua até aos dias de hoje, que se calhar muitos conhecerão, os chamados Meninos de Deus, que atuavam e atuam muito nas escolas e faculdades, doutrinando aquelas crianças
naquele seguimento ou a seguir Jesus, mas com o intuito dessas crianças abandonarem as suas famílias e irem viver em acampamentos ou pequenas comunidades. Não é isso que Jesus está a dizer. Isso é uma deturpação do que está escrito. Isso é pegar num pequeno trecho e transformá-lo num pretexto. Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que realmente nós vamos ter dificuldades em lidar com os nossos mais próximos. E se temos dificuldades em lidar com os nossos familiares, tanto mais teremos dificuldades em lidar com os que estão lá fora. Simples assim. Mas não podemos realmente deixar que a nossa relação com Jesus se desfaça, ou se deteriore, ou esfrie, simplesmente por causa de um familiar. A nossa salvação é singular. Eu não consigo salvar a minha esposa, eu não consigo salvar os meus filhos. Isso são eles que têm que ter uma relação com Jesus e Jesus é que os pode salvar. Por isso, nada vale o afastamento de Jesus. Nada. Por isso é que ele diz que nós o devemos amar acima de todas as coisas. É tão simples assim. Mas por vezes difícil, eu sei. Eu também sou humano. Então entramos na terceira condição, que diz que quem achar a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Complicado. Isto cada vez fica pior. Para entender esta demanda, eu gostava que nós fôssemos a Lucas. Eu peço desculpa aos irmãos da multimídia que eu não lhes passei este texto. Mas eu mesmo vou lê-lo aqui. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 20. Lucas 12, 16 ao 20. E então, Jesus está num contexto que Jesus está a reprovar a avareza, e do 16 ao 20 diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, quando lemos esta passagem, que está bem explícito que um homem dedicou uma grande parte da sua vida para entesourar ou para guardar recursos para que pudesse descansar na velhice ou não, podemos até chegar a concluir que será que Deus não quer que trabalhemos? Será que Deus não quer que a gente tenha bens materiais? Será que Deus é contra a gente ter uma casa, um carro, seja o que for? Não, não é isso que Deus está a dizer. O que nós podemos ver aqui é que tudo isso nos é lícito, ainda que não seja isso que nos edifique. Tudo isso é lícito desde que seja obtido de maneira honrosa e de maneira legal. Mas o que nos está aqui a querer dizer é que não devemos depositar a nossa confiança, a nossa dependência nos bens materiais. Não devemos só trabalhar para conquistar bens materiais para ter segurança na vida. Devemos estar sobre a mão poderosa e soberana de Deus e aí sim conseguir todas as outras coisas. Aí sim o pouco será muito, quando o muito podia ser pouco. Podemos concordar que quando Deus está do nosso lado, é muito mais fácil. Ainda nas adversidades, nas conquistas, seja em que dia for das nossas vidas. Ainda que a gente trabalhe muito para conseguir algo, ainda que a gente tenha muito e possa descansar. Se não tivermos Deus nas nossas vidas, nada feito. Que garantia teremos nós de que tudo irá bem?
Faz lembrar o que está lá escrito em Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, em que o rei Salomão fala sobre tudo o que conquistou. Mas ainda assim, no fim, tinha a sensação de que tinha corrido atrás do vento. Corrido atrás de algo que não pôde agarrar. E assim somos cada um de nós. Quando tentamos fazer algo sem orar a Deus, sem pedir a sua orientação, tentamos fazer algo à revelia de Deus, e muitos de nós podemos concordar de certeza que quando nós fazemos algo sem orar a Deus, a probabilidade daquilo correr mal é muito alta. É muito alta. Porque se nós formos a depender de nós próprios, é como correr atrás do vento. Muitas vezes até vamos conseguir, mas para quê? Não vai ter qualquer significado no futuro. Então, com esta abordagem e chegando ao fim desta terceira demanda, podemos chegar à questão do porquê ou para que seguir a Jesus. E gostava de ainda assim dividir esta última pergunta em duas: o porquê e o para quê. O porquê, na minha humilde opinião, acaba por ser mais simples. Porque se nós temos alguém que deixou a sua divindade, que se esvaziou da sua divindade, veio à Terra, assumiu a sua figura de servo, reconhecida em figura humana, foi àquela cruz, levou os meus pecados para que eu pudesse ser justificado perante Deus. No mínimo, o que eu devo sentir é gratidão. E esse é o porquê de seguir a Jesus. Gratidão. Nada mais, porque eu não consigo pagar o que Ele fez por mim. Eu não consigo pagar o restabelecimento da comunhão ou da relação com Deus pelo que Ele fez. Não consigo. Ainda que eu trabalhe toda a minha vida, não conseguiria pagar isso. Isso é algo que é impagável. Isso é algo que é uma graça que nós temos, que é imerecido da nossa parte. Mas se para mim a questão do porquê é mais simples, partimos ainda para o para quê. Para que devemos seguir a Jesus? E é aí que entra a parte da tempestade perfeita. Nós sabemos os dias que vivemos, nós sabemos como, graças a Deus, ainda não temos perseguição, mas já fomos perseguidos no passado. Graças a Deus vivemos tempos de dificuldade, mas com liberdade de expressão ainda, mas só Deus sabe o que virá pela frente. E quando nós vamos para Apocalipse, e o pastor vai começar a falar sobre isso, vemos que vêm tempos difíceis. Vemos que vêm tempos em que vamos ser provados. E para sermos aprovados, devemos ser provados primeiro. Se pensam que viver com Jesus é difícil, é. Mas é mais difícil ou impossível viver sem Ele. Mas porquê é que Jesus, ainda que estando nas nossas vidas, porquê é que nós temos uma vida difícil? Isso eu creio que é só uma questão de opinião nossa. Se nós pensarmos nas tropas especiais, quando têm os seus treinamentos, eles treinam para a guerra. Eles treinam e têm dias duros. Dias em que eles têm que pôr o seu corpo ao limite. Mas isso é a diferença entre a vida e a morte num contexto de guerra. Quando eles vão para a guerra, estão mais preparados. E é isso exatamente que Jesus faz connosco, com as nossas dificuldades. Deus usa-nos, molda-nos para que nos tornemos melhores, para que possamos ser aprovados no final. Deus treina-nos, melhora-nos, capacita-nos, para que quando chegar aquele dia, nós possamos estar preparados. Irmãos, isto não é escuro a ninguém, não é novidade para ninguém, mas nós podemos ver 5.000 pessoas numa igreja. Mas também podemos ter a certeza que essas 5.000 podem não estar lá no céu, quando nós lá chegarmos. Jesus, quando vier, não é para salvar todos. Ainda que no nosso consciente, ou no nosso subconsciente, ou na nossa sociedade, possam ter feito um retrato de Jesus manso, possam ter feito o retrato de um Jesus calmo, que só quer paz. Jesus foi de facto o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Foi o Cordeiro que foi àquela cruz, que foi levado ao matadouro, mudo, mas foi. Mas Jesus também é o leão. Jesus também se ira.
E quando Jesus voltar, e ele vai voltar, não vai ser para salvar a todos. Vai ser única e exclusivamente para levar aqueles que tomaram a liberdade de se juntar a ele como Senhor e Salvador. E eu gostava de, ainda nesta última questão, abordar uma questão que eu li e fiquei tocado. Ainda que a gente possa pensar que às vezes com 70, 80 ou até 100 anos pode ser muito tempo a sofrer, mas o que é que vai ser isso quando nós entrarmos na eternidade? 60, 70 anos, 100, vai parecer uma fração de tempo. E para isso eu gostava de terminar com uma passagem que é um facto verídico, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. Muitos de nós conhecem Sigmund Freud. Sigmund Freud disse que o que diferenciava as pessoas era o seu nível social, o seu status social. Resumindo, ele disse que se uma pessoa tivesse condições, se tivesse dinheiro, comida em abundância, ela ia se comportar bem. Se a pessoa não tivesse, ou se juntasse um grupo de pessoas, lhes tirasse todas as condições, toda a comida, e uma vez por dia pusesse um prato de comida, as pessoas iam se comportar como animais e iam se matar entre elas para obter comida. Isto tudo o conhecido Sigmund Freud, que foi o fundador da psicanálise, afirmou. Mas Freud teve a felicidade ou a infelicidade de falecer antes de rebentar a Segunda Guerra Mundial. Um dos seus alunos, judeu também, passou pelo Holocausto, passou pelos campos de concentração, foi prisioneiro em Auschwitz, em Dachau, e quando saiu de lá, graças a Deus, ele disse que o que o Dr. Freud afirmou nas suas cadeiras de veludo vitoriano funcionam muito bem na teoria, mas na prática eu vi que irmãos meus se prostituíram por um bocado de batata, irmãos meus entregaram outros irmãos para obter os seus sapatos ou a sua roupa, mas eu também vi irmãos que o seu pouco de comida deram a outro que estava mais necessitado, o seu cobertor deram a outro que estava doente, e o que podiam ajudar, ajudavam a outro, até inclusive se colocavam na frente da linha de fuzilamento. Então a conclusão deste senhor, chamado de Viktor Frankl, um judeu que sobreviveu ao Holocausto, que também foi o fundador de uma escola de psicanálise em Viena, concluiu que o senhor Sigmund Freud afirmou o que na teoria está errado na prática. Porque na prática, enquanto eu vi muitos se tornarem porcos, mas também vi outros se tornarem santos. E é por isso que nós devemos percorrer as nossas vidas sempre ao lado de Jesus, para que Ele nos capacite, nos fortaleça, para que quando chegar aquele dia da adversidade, e Ele virá, não nos tornemos porcos, mas santos. Amém, irmãos?